Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar podendo falar com vocês, falar para vocês. Tá? A ideia aqui é dar continuidade de onde paramos, então essas aulas virão como material de apoio para que vocês possam estar em casa, estudando durante essa quarentena toda. Tá? Espero que vocês consigam desenvolver esse estudo em casa, estou à disposição aí para qualquer dúvida e utilizem as videoaulas então como material de apoio. Essa aula eu vou falar sobre matriz inversa, capítulo da frente 1, em qual nós estávamos trabalhando, e a partir daí então vou toda semana colocar a sequência do nosso roteiro para que vocês possam estar aí utilizando esse material, tudo bem? Então, estávamos falando de matrizes determinantes, o nosso raciocínio era esse, tá? As nossas últimas aulas presenciais nós falamos sobre como calcular determinantes de ordem 4 e ordem 5, falamos do Laplace, da regra de Chiot. E agora vamos entrar então em matriz inversa. O que seria uma matriz inversa? Seria uma matriz, tá, que a partir de uma definição, de uma aplicação, eu consigo chegar ao seu resultado. Então, definindo a matriz inversa, a partir de duas matrizes A e B, duas matrizes distintas, ambas matrizes quadradas e de ordem n, de ordem iguais. Tá, eu posso definir que elas são inversas quando o produto entre essas duas matrizes, independente da ordem, então A vezes B ou B vezes A, tanto faz, gera o que nós chamamos de matriz identidade. Então, toda vez que eu pegar duas matrizes quadradas de mesma ordem, multiplicá-las, A vezes B ou B vezes A, e encontrar como resposta uma matriz identidade, eu posso garantir e afirmar que essas duas matrizes A e B são matrizes inversas. Tudo bem? Essa definição é importante porque nós vamos utilizar ela como base de cálculo para que a gente possa desenvolver e chegar na matriz inversa, que é normalmente o que o exercício pede. Como eu sei se tem inverso ou não? Você é obrigado a fazer essa multiplicação e ficar adivinhando números? Não, existe um roteiro. Condição necessária para que exista matriz inversa. O determinante da matriz inicial tem que ser diferente de zero. Então, dado uma matriz A, eu calculo o seu determinante, e se essa matriz tem determinante diferente de zero, então eu sei que ela tem a possibilidade de existir uma inversa. E a partir daí eu vou aplicar então as regrinhas e o conceito para determinar essa matriz inversa. Se eu calcular o determinante da matriz inicial e ele for igual a zero, pode parar aí que ela não vai ter matriz inversa. É chamada de matriz inversível ou não singular. Tudo bem? Vamos lá, como calcular? A partir daqui, como todo exercício de matriz, nós temos uma longa estrada pela frente. É um exercício trabalhoso. Ele não é difícil, mas ele exige atenção e nós precisamos aí trabalhar etapa por etapa para não cometer nenhum erro. Então, olha lá, como obter a matriz inversa? Eu tenho duas possibilidades. Vou começar usando a definição. Acabei de falar da definição, vocês lembram? O que é uma matriz inversa? É aquela matriz que quando eu multiplico ela por uma outra matriz, eu chego na identidade. Então, ó, a matriz M, 4, 1, 11 e 3. Vou chamar M menos 1 de matriz inversa. Qual é essa matriz inversa? Eu ainda não sei, é o que eu estou buscando. Então, vou localizar esses elementos como x, y, z e w. Então, dada a matriz M, eu vou descobrir qual é a M menos 1, qual é a inversa. Então, primeira coisa, igualar. Vou fazer o produto delas e igualar isso à identidade. Lembrando que a matriz identidade tem como diagonal principal os elementos 1 e todos os demais elementos nulos, todos os demais elementos iguais a zero. Tudo bem? Então, tá aí, ó, a matriz M, a matriz inversa que eu ainda não sei qual que é, uma matriz genérica, o produto delas igual à matriz identidade. Vou realizar aqui a multiplicação de matrizes. E aí, cuidado, lembra lá? Voltando aqui, ó. Linha vezes coluna. Então, 4 vezes x mais 1 vezes z. 4 vezes y mais 1 vezes w. 11 vezes x mais 3 vezes z. 11 vezes y mais 3 vezes w. Nós vamos fazer aqui a matriz, a multiplicação de matrizes. Não pode errar, hein? Bom, fazendo a multiplicação de matrizes, nós vamos encontrar, então, esses 4 termos, tá? E vou igualar isso à minha matriz identidade.
Trabalhamos no primeiro dia de aula a igualdade de matrizes. Digo que duas matrizes são iguais quando elas têm exatamente os mesmos elementos nas mesmas posições. Diante dessa definição, eu sei que 4x mais z é igual a 1, eu sei que 4y mais w igual a 0, eu sei que 11x mais 3z igual a 0, 11y mais 3w igual a 1. Se elas são iguais, eu posso garantir essas afirmações. E aí eu acabo então em dois sistemas. Trabalho com as incógnitas x e z em um sistema, trabalho com as incógnitas y e w em um segundo sistema. Resolvo os dois sistemas, e aí você usa o método que for mais agradável, adição, substituição, comparação, qualquer um dos três pode ser utilizado. Resolvendo os dois sistemas, eu vou encontrar então as incógnitas, x, y, z e w. Encontrando as incógnitas, é só substituir na matriz inversa inicial, aquela genérica, e aí nós encontramos então 3, menos 1, menos 11 e 4, como sendo a matriz inversa da matriz M. Então essa é uma primeira resolução, usando aí a definição de matriz inversa. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem o vídeo, acompanhem passo a passo. O ideal é que vocês possam ir praticando. Então peguem os exemplos da apostila, tem exercício resolvido para que você possa seguir, tenta resolver. Qualquer dúvida, me liga, estou à disposição. Beleza? Continuando, ó. Dica, e aqui uma forma mais fácil de resolver, mas essa dica só vale quando é 2 por 2. Tá lá, que cara bonito lá, ó. Matriz de ordem 2, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou calcular o determinante para se ter inversa. Se eu descubro que tem inversa, então é só aplicar essa regrinha que está lá, ó. P de posição. O que seria esse P? Diagonal principal. S de sinal. O que seria esse S? Diagonal secundária. Então, dentro da minha matriz quadrada, vou calcular o determinante. Nesse caso, o determinante deu 1, facilitou nossa vida. Pego a matriz inicial, ó. Diagonal principal. Principal indica posição. Então, eu vou trocar a posição dos termos. Aonde está 4 vai ficar 3, aonde está 3 vai ficar o 4. Eu faço a inversão dos dois, tá? Diagonal secundária. A secundária eu mantenho a ordem dos números, só que eu troco o quê? O sinal. Faço a troca do sinal. Então tá lá, ó, 4 e 3, eu troquei para 3 e 4. Menos 11 menos 1, só troquei o sinal. Teria que pegar esses elementos e dividir pelo determinante, não esqueçam disso. No nosso caso, o determinante é 1. Tudo que está dividido por 1 é ele mesmo, então a gente não precisa fazer mais nada, eu cheguei na minha matriz inversa. Mas lembrando, essa dica só vale para a matriz de ordem 2. Então, se aparecer matriz inversa de ordem 2, rapidinho vocês conseguem calcular. Se for de ordem 3 ou mais, aí preciso aplicar a definição. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Um outro método de calcular, e aí eles chamam de regra prática, mas de prático não tem nada aí, isso vai me dar um trabalhão, tá? É seguir 4 etapas, que eu vou pré-determinar agora, para que vocês possam também chegar à matriz inversa. Tá? Qual é o problema? Essa regra prática vai ter que trabalhar com cofator. Eu vou ter que calcular cofator de cada um dos termos, então isso vai demorar um pouquinho. Tudo bem? Então, primeiro passo da minha regra prática, calcular o determinante da matriz M. Lembrando que esse determinante tem que ser diferente de 0. Se der 0, eu já paro aqui, não tem inversa. Se ele for diferente de 0, eu vou seguir. Ser diferente de 0 não significa que é obrigatório ser positivo. Cuidado! Tem muito aluno que acha um determinante negativo e para ali. O negativo também é diferente de 0, tá? Então fica a dica aí. Calculei o determinante da mesma matriz M, e aí deu igual, é lógico, deu 1. Segundo passo, obter a matriz M', chamada matriz dos cofatores. O que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o cofator de cada um dos elementos em questão. E aí, um lembrete para vocês, nós trabalhamos cofator quando nós falamos de Laplace. Lembra? Menos 1 elevado a i mais j, vezes o menor complementar a e j. E o que era esse menor complementar? Eu escolho um elemento, excluo a linha e a coluna que ele pertence
E a matriz que sobrar, eu calculo o determinante dela para saber quanto vale. Então, trabalhoso, tá? Calculando, então, os cofatores da matriz M inicial, a mesma matriz lá do início, nós vamos chegar nesses elementos aqui. O A11 tem cofator 3, o A12 tem cofator menos 11, o A21 cofator menos 1 e o A22 cofator 4. Tudo bem? Seguindo, obter a matriz adjunta. Tá, o que seria a matriz adjunta? É pegar a matriz dos cofatores e fazer a sua transposição. Lembra a transposição? Troco linha por coluna. Então a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e assim sucessivamente. Então, a matriz dos cofatores, a matriz adjunta. Percebam que 3 e menos 11 era a primeira linha, tá? Ela vai virar transposta, então primeira coluna. Menos 1 e 4, a segunda linha, fazendo a transposta, vira a segunda coluna. Tranquilo? E por último, para a gente finalizar, obtendo a inversa, eu vou pegar a minha matriz adjunta e vou multiplicar por 1 sobre o determinante. Na prática, eu vou pegar essa matriz aqui, ó, e dividir todos os elementos pelo determinante que eu calculei no item A. No nosso caso, o determinante é 1, então essa divisão vai resultar na mesma matriz. Se ele fosse diferente de 1, então eu teria que dividir todos eles pelo valor encontrado. Tudo bem? Então, fazendo essa divisão, tá? Eu chego lá na minha matriz inversa, 3 menos 1, 11 menos 4. Percebam que é a mesma matriz calculada pelos métodos anteriores. Tranquilo? Então fica a critério de vocês qualquer um dos dois métodos a serem aplicados. E se for ordem 2, podemos ainda trabalhar com a dica, que é a forma mais rápida de se calcular a matriz inversa. Tá? Um exercício rápido para a gente poder finalizar. Tá? Antes do exercício, uma dica rapidinho. Ó. Eu consigo calcular um único elemento da minha matriz inversa. Às vezes você pega o exercício e fala, calcule o elemento B32 da matriz inversa. Você não vai fazer toda essa etapa, calcular todos os elementos para que você possa chegar nesse único elemento pedido. Então, a regrinha é aquela. O elemento da inversa vai ser calculado pelo cofator AJI. Cuidado! Se eu quero o B23, eu vou trabalhar com o cofator A32. Eu faço a inversão da linha pela coluna. Então aí é uma pegadinha, aí eu tenho que tomar cuidado. E depois eu vou dividir isso tudo então pelo determinante M calculado lá no início. Tá? Dada a matriz, determine o elemento B23 da matriz inversa de M. Percebam que é uma matriz de ordem 3. Eu teria que calcular 9 cofatores para chegar na matriz inversa dela. Mas eu estou pedindo um único elemento, então eu não vou fazer todo aquele trabalhão anterior. Aplico a fórmula. O B23 é o cofator A32 dividido pelo determinante. Menos 1, formulinha do cofator, elevado a 2 mais 3, que são os números da linha e da coluna, tudo bem? O que sobrou, ó, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna. Esse é o cara em questão. Então eu vou excluir essa coluna e essa linha, sobra 2 e 5, 1 e 2. Vou calcular o determinante dele, calculando esse determinante dá menos 1. Menos 1 elevado à quinta vai dar menos 1, então menos 1, sétimo, o nosso resultado final. Menos 1 sobre 7 vezes menos 1 vai ser o elemento B23, tá? Eu teria que fazer isso para todos os elementos para chegar na matriz inversa, ou então aplicar as regras anteriores. No caso aqui, como a pedida era um elemento só, está resolvido o nosso problema. Tranquilo? Tá. Propriedades da matriz inversa. Algumas propriedades são aplicadas, algumas bem óbvias, outras que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Então, se A e B são duas matrizes quadradas, inversíveis e de mesma ordem, então já estou te garantindo que ela tem inversa e que ela tem a mesma ordem. As propriedades são as seguintes. A inversa da inversa volta a ser a matriz A. Então, A menos 1 é a minha matriz inversa. Quando eu faço a inversão dela novamente, eu volto a ter a matriz inicial. Se A é igual a B, se são duas matrizes idênticas,
A inversa de A é idêntica à inversa de B. Nada mais óbvio. Se eu vou calcular a inversa e vou fazer a sua transposição, a ordem tanto faz. Então, dado uma matriz A, eu posso calcular A menos 1 e fazer a transposta, ou posso fazer A transposta e depois fazer a inversão. Qualquer um dos dois sentidos aí que eu trabalhar, eu chego na mesma resposta. A igualdade é válida. Então, essas três primeiras propriedades, elas são básicas, digamos assim, tá? São lógicas. Essa quarta propriedade eu tenho que tomar muito cuidado. É aqui que a pegadinha aparece, é aqui que o exercício vestibular cobra a gente, tá? Então, ó, A vezes B, estou multiplicando duas matrizes e depois eu quero a inversa. Primeira coisa, ou eu faço A vezes B, chego numa matriz resposta e depois aplico todas as etapas para calcular a inversa, e isso às vezes vai me dar trabalho. Ou então eu posso fazer a inversa de B, a inversa de A e aí calcular o produto das inversas, mas nessa ordem, B vezes A. Então perceba que eu quero o produto A vezes B, tá? E eu vou ter que calcular as inversas B vezes A. Então atenção, porque aí é a maior pegadinha desse conteúdo. Aparece muito. De que forma aparece isso? Diogo, se eu calcular a inversa de B e a inversa de A, vai me dar muito mais trabalho. Mas normalmente ele te dá essas matrizes inversas. Dada a matriz A, isso inversa é tal, dada a matriz B, a inversa é tal. Ele te deu as duas inversas e pede para calcular A vezes B inverso. Então, é só você aplicar multiplicação de matrizes, desde que você fique atento à ordem das matrizes, tudo bem? E o último item, esse para facilitar a nossa vida, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz inicial. Então, se eu te der uma matriz A de determinante 5, quanto que vale o determinante da inversa? 1 sobre 5. Então, se ele pede o determinante da inversa, calcula o determinante inicial e faz a inversão do seu valor. Tranquilo? Tá? Então, aí, matriz inversa, espero que vocês tenham entendido, possam trabalhar em cima desses vídeos. Tá? Espero ter auxiliados aí. Um bom estudo e fique com Deus.